Meus irmãos, tem um tempinho já que eu não prego. Tô meio enferrujado, meio nervoso. Não que eu fosse bom antes, né? Mas tô mais enferrujado do que já estava antes. E ainda mais depois de gente tão boa que pregou aqui, né? Vini, o Cris, o pastor, o Crisley. Então, hoje a gente vai continuar dando prosseguimento aqui ao livro de Jonas, no capítulo 3. A gente vai ver do verso 1 até o verso 10. A gente vai ver ele completinho. E com a graça de Deus, a gente vai ser realmente corrigido pela palavra, como a gente orou agora. A gente vai daquilo que Deus ele quer falar conosco. Então, para isso, vamos começar lendo Jonas, capítulo 3, na íntegra, do verso 1 até o verso 10. Vamos lá. O texto diz assim: Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade. Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Meus irmãos, um esforço que a gente precisa ter quando a gente vai ler a Escritura é o de perceber que todo texto ele aponta para uma grande história, ou a história das histórias, e também reconhecer quem é o personagem principal dela. E de fato é o próprio Deus. No livro de Jonas, mais especificamente no capítulo 3, a gente vai perceber isso, não é algo diferente. O foco não está em Jonas, o foco não está no rei, o foco não está nos ninivitas, o foco está em Deus. Por isso, nós não devemos ter nenhuma surpresa quando a gente para e olha aqui que o tema central é o que já foi dito por, acho que todo mundo que veio pregar aqui. Os irmãos conseguem lembrar aí? Qual é o tema que geralmente é apresentado aqui para o livro de Jonas? A Deus. A Deus pertence a salvação, exatamente. A gente vai ver isso também aqui em Jonas, capítulo 3. A Deus pertence a salvação. Eu só gostaria de propor para, didaticamente, fazer uma alteração, que é justamente o título que eu dei para o sermão. O Deus da salvação. Só para a gente colocar Deus mais um pouquinho em evidência. Ele já estava, mas só didaticamente a gente conseguir fazer isso. Vou repetir aqui mais uma vez, do verso 1 ao verso 3, a parte A. Vou ler aqui na minha versão. O texto diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Antes de explicar aqui esse trecho que a gente acabou de ler, gostaria de compartilhar com os irmãos que é comum para nós que estamos pregando. Depois que a gente termina de fazer o nosso esboço, a gente vai ver algum comentário bíblico, a gente vai ver alguma pregação de gente que tem
como é que eu posso dizer, mais experiência, gente que pode acrescentar algo, para ver se tem algo que a gente pode encaixar ali a mais no nosso sermão para enriquecer, ou para ver se a gente está fugindo completamente do assunto. Às vezes a gente está falando A e o outro cara fala B, aí a gente fala, ixi, pelo amor de Deus, deixa eu ver aqui, tem alguma coisa errada. Ou eu fugi completamente ou foi ele. E eu fui fazer isso. Com quem? Com o Iago Martins. Tem uma série muito conhecida também no livro de Jonas. E eu me surpreendi, porque em um momento ele falou algo que era completamente diferente do que eu falei. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O homem é pastor não sei quanto tempo, inteligente, escreveu um bocado de livro. Ele escreveu um negócio que está diferente do que ele falou. Mas vou ser corajoso, eu vou falar mesmo assim. Aí o que é que os irmãos vão fazer? Vou prestar bastante atenção para no final, ou me corrigir, eu falar, realmente deu para entender o que você falou ali. Então, prestem bastante atenção aí. Terminou a mensagem, discordou, fala, Vitor, discordo de você completamente. Você está errado, o Iago estava certo. Vou entender, vou baixar minha cabeça aqui e vou acatar, beleza? Então, nos primeiros versos aqui do capítulo 3, a gente vê aqui que Deus, ele fala com Jonas novamente. Vai agora e faça o que eu ordenei a você. Como se ele tivesse recomeçado tudo do zero. É praticamente a mesma coisa que ele falou no capítulo 1. E aí o Iago fala que Deus deu uma segunda chance para Jonas. Eu não discordo do Iago, mas é que tá, o que acontece? Eu vou falar com ele, eu vou complexificar isso, complexificar, não sei qual é a palavra, um pouquinho isso. Vou tentar abranger mais tornar essa afirmação dele aqui um pouco mais abrangente. Diante dessa afirmação, alguém pode concluir, ó, se Deus ele dá uma segunda chance para Jonas, para os ninivitas, então Deus ele é um Deus de segundas chances. Deus é um Deus de segundas chances. Mas alguém pode ainda ir mais adiante, falar, ó, Deus ele faz isso na salvação, ele nos dá uma segunda chance. E aí é que está o meu problema, porque eu não concordo muito com isso. Deus não dá simplesmente uma segunda chance para a gente. Ele perdoa os pecados até ali que a gente cometeu. Olha, zerou. Vamos começar tudo de novo? Do zero. Vai lá agora e faz a minha vontade. Meus irmãos, isso não vai dar certo. Vai ser uma oportunidade completamente jogada fora. Porque se Deus ele dá uma oportunidade para a gente, perdoa todos os nossos pecados até ali, quem é que garante que não vai mais cometer pecado? Quem aqui? E vai conseguir obedecer ao Senhor plenamente? Eu não consigo. Eu digo isso para vocês com toda certeza. E eu sei também que não era isso que o Iago queria dizer. Só quis aqui polemizar um pouquinho, trazer uma coisa para dar um pouquinho mais de curiosidade. Deus enviar Jonas novamente, depois de sua estadia por 3 dias no ventre do peixe, não se trata simplesmente de uma segunda chance. Uma chance ali que era possível que Jonas falhasse. Pelo menos eu não acredito nisso. Onde esse plano seria frustrado. Deus está mandando novamente Jonas e Jonas iria falhar. Até porque não é isso que acontece no capítulo 3. Deus poderia enviar outra pessoa, alguém mais capacitado que Jonas, alguém com mais vontade do que Jonas, porque Jonas não queria ir. E a gente vai ver no capítulo 4 que ele continuou tendo a mesma mentalidade de antes. Jonas só obedeceu, mas Jonas não queria ir. Jonas não queria nem que eles escutassem a mensagem e sequer pudessem aceitar que Deus iria destruí-los e se voltassem para Deus. Mas Deus insiste em enviar Jonas. Se dependesse das inclinações de Jonas, a história podia começar 10 vezes. Poderia haver 10 peixes diferentes. Poderia vir um tiranossauro rex e engolir Jonas. E Jonas faria a mesma coisa. A mesma coisa. Deus precisou mudar o coração de Jonas para que ele pudesse obedecer. Não é o mesmo Jonas do capítulo 1 que a gente vê agora no capítulo 3. É um Jonas que não foge. É um Jonas que obedece. Ele não queria fazer, mas ele foi lá e fez. O mesmo acontece conosco, meus irmãos. Ao nos escolher e nos salvar, Deus não nos dá simplesmente segundas chances. Sem uma ação extraordinária de Deus, sem um milagre no nosso coração, nós desperdiçaríamos vez após vez as nossas novas chances dispensadas sobre nós. O Senhor precisa mudar radicalmente o nosso coração, vencer a nossa rebeldia, para nos conduzir a fazer a sua vontade.
Deus ele nos dota de capacidade de obedecer e se voltar para Ele. É isso que ele faz com Jonas. Não porque a oração de Jonas foi bela, ou porque as nossas orações também são chorosas, a gente promete, Deus, eu nunca mais vou fugir da sua presença, eu nunca mais vou ir de contra ao meu chamado. Não porque a gente é capaz de sustentar essa promessa, porque a gente não é capaz de fazer isso, meus irmãos. A gente não é capaz de sustentar essa palavra que a gente, às vezes, pode querer dar para o Senhor. Deus, eu nunca mais eu vou pecar, nunca mais eu vou fazer isso, meus irmãos. A gente não consegue. A gente não consegue. Mas porque Deus é poderoso, gracioso, misericordioso, Ele nos regenerou e começou em nós uma boa obra que nós temos certeza que não irá falhar. Mesmo que o nosso coração ainda não seja perfeito, como o de Jonas também não era, Deus, ele vai terminar essa boa obra em nós. Por meio de Cristo, ele providenciou tudo o que era necessário e assegurou a sua aliança com o seu povo, através do sangue derramado de Cristo. Aquele que foi um verdadeiro profeta, o único que foi obediente até a morte e morte de cruz. Na grande história da redenção, a palavra de Deus ela vem até nós. Ela nos comissiona. Ela nos torna embaixadores. Ela nos torna portadores de uma boa notícia. Mas quantas vezes, meus irmãos, nós também não precisamos ser chacoalhados, engolidos por uma grande dificuldade e ser reenviados para fazer exatamente o que Deus espera de nós. Pregar a palavra. E para pregar a palavra, obviamente, a gente não precisa ser um pregador, um pastor, a gente só precisa ser de fato crente. Porque a gente já foi chamado para isso, a gente já foi comissionado para isso, para pregar a palavra de Deus. E quantas vezes a gente é resistente em falar com as pessoas a respeito da boa nova, da boa notícia? Pregar a palavra, seja para aquela pessoa de difícil convivência do trabalho, para o familiar que é inconveniente, pelo colega problemático da escola, para o usuário de droga, pelo pedinte na rua, ou pelo detento. O mundo, meus irmãos, é uma grande Nínive povoada de gente má e sem Deus. Gente que caminha para a destruição iminente. E Deus nos ordena para que a gente pregue. Mas às vezes a gente precisa ser bem confrontado para poder a gente fazer aquilo que é necessário. Deus às vezes de fato nos chacoalha, assim como fez com Jonas. Nos faz passar por diversas dificuldades para observar, para a gente perceber que a gente foi chamado para anunciar as boas novas. E eu acho muito constrangedor, meus irmãos, o fato de Deus ele escrever uma história como essa, onde ele escolhe usar pessoas que são fujonas como nós, como Jonas, para realizar a sua obra. Somente um Deus soberano e rico em misericórdia seria capaz de fazer isso. Fosse eu não escolheria. Eu ia tentar ali caçar o que era mais capaz, o que era melhorzinho ali, dentre os piores. Escolher o melhorzinho para fazer aquilo que eu queria. Eu não ia escolher gente como eu para fazer a obra do Senhor, tenho certeza. Mas graças a Deus que não sou eu que determino as coisas, não sou eu que escolho quem vai pregar, quem vai anunciar. Graças a Deus que é o próprio Senhor que faz isso. E Ele chama a gente como nós, gente como eu, para pregar o Evangelho. A gente segue no texto, na parte B do verso 3, até o verso 4, que diz assim: Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Nínive será destruída daqui a 40 dias. É isso que a gente vê aqui no texto, meus irmãos. Existem duas questões aqui nesse trechinho que a gente vai ler, que eu até compartilhei aí no grupo com os meninos. Duas dúvidas bem bobinhas, né? Mas só que eu acho importante a gente trazer aqui, só para a gente refletir um pouquinho disso aqui. No final das contas, não vai alterar nada a respeito da nossa percepção de texto, talvez seja só uma curiosidade que eu vou trazer. Ou talvez isso mude só a nossa percepção a respeito de Jonas. Piore, no caso, a percepção a respeito de Jonas. Algumas versões traduzem parte do verso 3 aqui como dizendo que Nínive era uma cidade muito grande. Mas existem outras versões e alguns comentaristas apontam que a melhor tradução seria uma cidade muito importante. Mas Nínive seria também muito importante e grande, porque ela já é dita como uma cidade grande em outro momento. Mas estudos arqueológicos também mostram ali
Dá uma ideia de que Nínive ela teria por volta de 11 a 13 quilômetros de perímetro. Só que essa quantidade, essa distância, esse tamanho, não justificaria tanto demorar 3 dias para você percorrer Nínive. 11, 13 quilômetros, meu irmão, tem gente que faz isso aí correndo fácil aqui na aula. Isso é besteira. Mas isso reforça um argumento que eles dão de que o fato de demorar 3 dias para percorrer não é porque Nínive era gigantesca e impossível de ser percorrida em menos tempo. Seria porque, diplomaticamente, era dessa forma que acontecia. No primeiro dia você chega, você se instala, você vê um lugar para você ficar, você conhece ali, digamos ali um pouquinho onde estão as coisas, os principais locais. Bem, onde é que eu vou falar aqui com as autoridades? Pronto, ok. No segundo dia você começa a contactar essas autoridades e aí você começa a falar sobre os assuntos pelo qual você foi enviado para tratar. E no terceiro dia, aquela cidade ali, ó, aquele povo, ele envia você de volta com uma mensagem oficial a respeito daquilo que foi tratado. Então aqui a gente tem duas possibilidades. Ou Jonas foi Usain Bolt e saiu correndo ali pela cidade disparado, falando de fato da mensagem, ou Jonas ele fez uma quebra de protocolos. Mas de toda forma, meus irmãos, parece que o profeta ele não desejava ficar muito tempo por ali. Seja porque ele foi muito rápido, ou seja porque ele adiantou todo o processo, Jonas aparentemente não queria ficar ali no meio daquele povo. Assim como ele não queria ir para lá. Mas Jonas foi e Jonas pregou. Jonas leva um dia anunciando a mensagem por toda a Nínive. Mas o curioso que eu acho aqui é que a mensagem de Jonas é muito curta. Nínive vai ser destruída em 40 dias. Olha a mensagem de Jonas. Meu irmão, é muito pouco. É muito pouco. Jonas não parou e deu um grande discurso. Jonas fala: Nínive vai ser destruído daqui a 40 dias. Se prepare aí, ó. Se segura aí. Quem tiver em pé, senta aí, ó. Vai ser destruído daqui a 40 dias. Essa é a mensagem de Jonas. E eu admito que, assim, eu não consigo chegar a uma afirmação categórica que às vezes alguns chegam, de que Jonas ele agiu de má vontade. Apesar de que parece muito. Parece muito. Na primeira parte, a gente vê aqui. Ou ele foi correndo, ou ele adiantou o protocolo, e agora ele dá uma mensagem curtinha. Meu irmão, parece muito que esse cara não queria dar essa mensagem, não queria estar lá. Mas eu dou o benefício da dúvida para ele. Seja por má vontade, ou seja porque foi exatamente a mensagem que Deus ordenou Jonas a pregar, e da forma que Deus ordenou ele a pregar, o pequeno discurso de Jonas, mais uma vez, mostra que a Deus pertence a salvação. Se a gente fosse parar para criar uma mensagem ali, para que os ninivitas eles se arrependessem, vocês escreveriam só isso? Eu não, eu ia falar, meus irmãos, olha, existe um Deus grande, soberano, poderoso, criou todas as coisas, ele manda em tudo, inclusive em vocês. Vocês pecaram, vocês falharam, vocês agora estão diante da justiça de Deus, etc, etc, etc. E vocês precisam se voltar para Deus, em arrependimento. No mínimo, isso daí. Mas Jonas chega com uma mensagem, meu irmão, que eu fico pensando, caraca, como assim? Como assim eles escutaram só isso e eles se voltaram para Deus? Mas aquelas poucas palavras foram o suficiente para que Deus mudasse o coração de uma cidade inteira de gente perversa e avessa ao Senhor do universo. Deus é quem faz brotar, e é Deus é quem faz crescer a semente de arrependimento no coração dos ninivitas, independente do tamanho da mensagem, ou independente do coração do missionário. Independente. Para mim que estou pregando, meus irmãos, eu digo para vocês que isso é um alívio. É um alívio. Muitas vezes a gente se sente incapaz, e eu sei que vocês também, muitas vezes podem se sentir incapazes de acreditar que vocês não conseguem sintetizar ali a mensagem do evangelho para as pessoas, vocês não conseguem explicar ali um trecho da Bíblia, você acha que faltou falar alguma coisa, mas meus irmãos, quando a gente olha para esse discurso de Jonas, a gente vê que quem de fato move os corações é Deus, por meio de uma mensagem muito simples. Muito simples. Nínive será destruída. A gente não precisa de graduação em teologia. A gente não precisa ser um missionário formal para ser capaz de proferir mensagens que serão usadas por Deus como instrumentos para que ele haja soberanamente na vida de quem ele quiser. Isso dá tranquilidade para nós, meus irmãos. Mas, ao mesmo tempo, isso não é um convite para que a gente seja despreparado, de forma nenhuma.
E isso não faz com que a gente não tenha esmero quando a gente vai, de fato, pensar ali no que falar com alguém que a gente está evangelizando, quando a gente vai explicar a Bíblia para alguém. Não, de forma nenhuma. Quanto mais a gente conhece a Bíblia, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente demonstra que ama a Deus, demonstra mais quem é esse Deus que pode salvar e perdoar todo aquele que crê. Nós nos empenhamos para converter as pessoas como se isso dependesse de nós. Mas a gente repousa tranquilo depois que termina a mensagem e que não depende de nós, depende de Deus agir. A gente prega, a gente faz aquilo que é possível para tentar convencer alguém de que a destruição é iminente. Mas é Deus quem faz brotar o arrependimento no coração das pessoas. É Deus quem faz, meus irmãos. Aqui a gente também não tem uma prerrogativa para descuidar das motivações do nosso coração para pregar. Pode ter motivação ruim para pregar? Claro que pode. Claro que pode. A gente pode ir sem falta de amor. A gente pode ir com orgulho. Olha, eu sou uma pessoa que está pregando ali, eu tenho mais conhecimento do que as outras pessoas, por vanglória, achar que, não, eu sou muito bom, e diante das pessoas, as pessoas me veem como uma figura que tem mais conhecimento. Todos os motivos ruins para você pregar. Deus ele pode nos usar mesmo assim? Pode. Deus usou um bocado de gente na Bíblia, mas que não tinha o coração voltado para ele. A gente vê que Saul ele profetiza, mas a gente viu qual foi o fim dele. A gente vê na Bíblia que Judas estava ali contado entre os 12, mas qual foi o fim dele? Ele teve sua utilidade ali durante o ministério para as coisas precisavam ser feitas, mas qual foi o fim de Jonas? É claro que o motivo que a gente é levado a pregar, ou como a gente faz as coisas, importa. Importa demais. Então, meus irmãos, a gente precisa orar para que as nossas inclinações sejam verdadeiramente justas. Sejam capazes, que a gente seja capaz de amar as pessoas para as quais a gente apresenta o Evangelho. No verso 5, a gente vê na Escritura que diz assim: os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. Para a loucura de Jonas, o que ele menos queria que acontecesse, começa aqui agora a acontecer. Os ninivitas escutam a pregação de Jonas curta, talvez tenha sido por má vontade ou não, e a mensagem rápida que é proferida ali de um dia, e eles começam a se voltar para Deus. Jonas começa, acho que, a se revirar. Meu Deus, não é possível que eu vim aqui. Por que eu obedeci? Por que eu estou aqui? Meu Deus do céu. Jonas começa a se contorcer. Mas, graças a Deus, isso acontece. A pregação, ela cumpre o seu efeito. A pregação de condenação proferida ali a Nínive resulta nessa resposta dos ninivitas se voltando em arrependimento a Deus. A gente vê, meus irmãos, que foi exatamente isso que Jonas fez. Jonas só não olha para si mesmo. Jonas só não tem espelho. Jonas, capítulo 2, verso 1. Jonas, a gente lê. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas, para você vale. Quando você está passando aperto, quando você está distante de Deus, quando você foge de Deus, como você age como ímpio, vale clamar. Mas os ninivitas, você não queria. Mas graças a Deus a gente vê que Jonas ele muda e a gente vê que os ninivitas eles também mudam. Jonas ele é apresentado para nós como um tipo de Cristo, a gente já viu isso aqui, né? Alguém que aponta para algo que foi feito, obviamente Jonas sendo completamente ali imperfeito. Mas Jonas também continua servindo como uma excelente tipologia de um homem que é pecador e que precisa ser encontrado pela salvação que vem somente de Deus. Jonas mostra para nós que no momento de aperto, de dificuldade, para quem é que você clama? A Deus. É isso que os ninivitas eles fizeram. Às vezes, meus irmãos, inclusive a gente pode agir como Jonas e ficar indignado. Eu assumo que eu já pensei isso. Às vezes a gente vê alguém que foi mal a vida toda,
e vai parar na UTI. A pessoa está ali, de fato, muito mal, mas consegue ainda assentir com a mão, enfim, corresponder de alguma forma, e alguém se voluntaria a pregar para essa pessoa. E consegue ouvir, discernir, responder. E a gente pensa, no leito de morte, aceitar Jesus é muito fácil. Muito fácil. Não merecia. É muito fácil fazer isso. Depois que você é preso também, aceitar o Senhor, dizer que é um crente lá na cadeia, é muito fácil, muito bom, muito legal. Mas nessas horas, quando o grande peixe engole, quando é justamente a única coisa que a gente pode fazer, é isso que a gente precisa fazer, clamar ao Senhor. Quando o avião está para cair, o exemplo que a gente já deu aqui algumas vezes, quando a enfermidade vem, quando a culpa e consciência do pecado estão diante de nós, quando o distanciamento de Deus ele vem, e tudo que a gente pode enxergar à nossa frente é sepultura, morte e condenação, é o Deus da salvação que nós devemos procurar, meus irmãos. E é justamente o que Satanás não quer que a gente faça. Quando a gente peca, a gente tem vontade de orar logo em seguida, pedindo perdão a Deus, clamando para que Deus ele nos alcance e mude nosso coração? Não é. Falo por mim. Geralmente, meu desejo é o mesmo de Adão, se esconder. Às vezes, eu acho até que eu vou enganar Deus. Eu falo, não, vou passar uma semana aqui, sei lá, meu off, para ver se Deus ele esquece. Depois eu falo com ele como se nada tivesse acontecido. Ou eu finjo que nada aconteceu. Mas é óbvio que isso é um auto-engano, meus irmãos. A atitude, claro, é de se voltar imediatamente para Deus, que pode nos resgatar. Somente Ele pode fazer isso. A gente está caminhando, meus irmãos. A gente pode estar caminhando a passos largos da destruição, e somente uma pessoa é capaz de mudar. Somente alguém é capaz de mudar a nossa direção, que é o próprio Deus. Como Jonas, a gente está pronto para dizer quem pode ou quem não pode receber a mensagem de salvação. Mas é Deus quem diz que Nínive era importante para ele. É Deus quem manda o profeta até lá. É Deus quem dá a mensagem. É Deus quem faz ressuscitar aquele que estava morto em seus pecados e delitos. Volta e meia me causa indignação as atitudes de Jonas. Assim como me causa a indignação quando eu leio a respeito do povo de Israel. O pessoal era muito obstinado, muito mal. Mas quando eu olho para dentro de mim, é isso que eu encontro, meus irmãos. É como olhar para um espelho. Eu vejo o povo de Israel pecando, sendo obstinado. Às vezes eu olho para mim também. Às vezes eu vejo como Jonas era mal, como ele era egoísta. E às vezes é isso que eu encontro em mim. E é isso que eu quero que é disso exatamente que eu quero que Deus ele me salve, para que eu não seja dessa forma, para que Deus ele mude o meu coração, não somente para que eu obedeça a Ele, mas para que eu obedeça a Ele e que eu tenha um coração transformado, capaz de amar. Ele espera que a gente consiga amar. A gente vê aqui também no verso 5 que todo arrependimento genuíno, meus irmãos, ele gera algo que é visível, algo que é externo, algo que pode ser aferido. O texto diz que eles creram. E em resposta, eles demonstraram o seu arrependimento e contrição, vestindo panos de saco e conclamando um jejum. Conclamando um jejum para que Deus ele se compadecesse deles. Aqueles que estavam longe agora querem se achegar a esse Deus. Até mesmo os ricos, que é dito aqui na versão, é como os importantes, jogam o orgulho fora, a prepotência, a arrogância e dão lugar agora à humildade e à submissão. Diante desse Deus não dá para brincar. Diante de desse Deus eu não sou tão importante assim. Que dirá tão rico assim? Eu preciso me voltar diante dele. Efésios 4, do verso 17 até o verso 31, verso bem longo aqui, mas mostra para a gente justamente que depois da gente entender a mensagem que foi proclamada, o resultado disso é uma mudança visível, uma mudança real, é algo que de fato pode ser percebido pelas pessoas ao nosso redor. Efésios 4, 17 ao 31 diz assim: Portanto, digo e dou testemunho no Senhor que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Olha a Nínive aqui. Todo tipo de impureza, todo tipo de maldade.
Nínive estava lá pronto para fazer. Mas vós não aprendestes assim de Cristo? Se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda cólera, toda ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Essa é uma atitude diferente. A gente mostra aqui quais são as atitudes ruins, o que é que estava acontecendo antes e agora o que passa a brotar depois de que você entende que precisa se arrepender dos seus pecados, que tudo aquilo era ruim, que você precisa se voltar para Deus, que foi a Deus que você ofendeu. É esse tipo de atitude visível. As pessoas veem que você mudou. As pessoas veem que você está fazendo algo a respeito. Você já não é mais o mesmo. É isso que a gente vê aqui demonstrado para os ninivitas. Olha, eles querem demonstrar que, de fato, eles compreenderam que eles vão ser destruídos, que eles estavam errados e que só existe um tipo de lugar onde eles podem encontrar salvação, em Deus. E o que é que eles podem fazer? Demonstrar isso. Demonstrar isso por meio da sua vida. E é isso também que a gente pode fazer. Às vezes a gente acha que mostrar exteriormente que a gente está arrependido é chorar, por exemplo. A gente chora e fala que de fato estava errado. Mas Augusto Nicodemus, ele tem uma frase que é bem legal. Ele fala: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. E é exatamente isso que acontece aqui. Os ninivitas tinham 40 dias para chorar, mas vai ficar só chorando? Chorou e agora você muda a sua atitude. Você demonstra que de fato você compreendeu a mensagem, a urgência. De fato, precisa acontecer algo de novo, uma mudança visível, meus irmãos. No verso 6 ao verso 9, a gente vê: a notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação e publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência das suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. A mensagem de condenação chega também ao rei de Nínive. E, ironicamente, mais uma vez, um dos personagens age diferente daquilo que a gente esperaria. Um rei. Aquele que detém o poder do Estado, a autoridade, que deveria ser de fato mais arrogante, aquele que mais dificilmente se quebrantaria. Tem alguém dizendo que vai destruir? Pode ser, pode mandar vir. Pode mandar vir. O nosso império é grande, ele é poderoso. Mas o rei de Nínive, ele, que é um líder de um império grande, perverso e abominável, escuta a curta pregação de Jonas e se arrepende. E mais uma vez, eu acho que Jonas se contorce todinho. Meu irmão, eu não queria que ninguém, mas até o rei, a pessoa mais improvável talvez, se arrepende e dá ênfase àquilo que já foi proclamado, né? As pessoas já tinham começado a fazer o jejum e ele ordena que isso fosse oficial para todo mundo. Olha, todo mundo agora, de fato, toda a cidade vai
participar desse jejum. Até os animais. Até os animais vão participar desse jejum. Meu irmão, isso é para envergonhar Jonas mesmo. Viu? Isso é para envergonhar Jonas. Enquanto Jonas, ele que servia e conhecia a Deus, ele ignorou a sua soberania ao tentar fugir da sua presença. O rei, que é ímpio, reconhece que não é tão poderoso assim, que não tem tanto domínio assim. E diante do Senhor do Universo só há uma coisa a fazer: se render. Diante daquele que tem poder para, de fato, cumprir exatamente o que prometeu, o que sobra é clamar para que ele mude de ideia e se compadeça. Era tudo que eles poderiam fazer, meus irmãos. Uma das lições que a gente tira aqui desse episódio é que, de fato, não existe homem importante o suficiente, grande o suficiente, rico o suficiente, poderoso o suficiente nesse mundo que não precisa escutar a palavra de Deus. Não existe homem que não precise ser confrontado de seus pecados e ser apontado que o juízo está posto diante dele. E a menos que ele clame por misericórdia, a menos que ele se arrependa, a destruição virá. Seja ele presidente da República, ou um membro do STF, seja ele o Elon Musk, o cara super rico, qualquer que seja a pessoa, meus irmãos, essa pessoa precisa encontrar Jesus. Não tem riqueza maior do que encontrar Jesus. Não tem livramento maior do que encontrar Jesus. E não tem ninguém que tenha maior poder e que possa confrontar a gente do que Jesus. Outra aplicação óbvia, mas essa daqui, meus irmãos, eu vou ter muito cuidado, eu espero que os irmãos escutem o que eu vou falar, eu vou fazer ponderações depois a respeito disso. Uma outra aplicação óbvia que a gente pode tirar aqui é que políticos que servem verdadeiramente a Deus se arrependem de seus pecados, eles governarão melhor. De fato, eles governarão melhor. Através de seus pressupostos pautados na Escritura, com o coração quebrantado, temente a Deus, consciente de que tem influência suficiente para tornar uma nação pior ou melhor, não só estruturalmente e economicamente, mas também moralmente. Mas, como eu falei, eu preciso fazer ponderações a respeito disso. Não estou fazendo nenhum tipo como é que se diz? De propaganda de ninguém, até porque eu não acho que ninguém se qualifica para isso aqui, já adianto para vocês. Eu não estou dizendo que todo candidato cristão vai ser, de fato, a melhor escolha para nós, o que se diz cristão. Ele ainda precisa, tanto quanto os outros, mostrar capacidade técnica para fazer o que ele precisa fazer. Ser um crente também não torna ele automaticamente alguém merecedor do nosso voto especial ou inquestionável. Mas ter as competências, ser alguém que é visivelmente transformado, não um cristão de senso que ela é autodeclarado, não, eu sou crente. Ou um cristão sazonal, como a maioria deles, que aparece na igreja de 4 em 4 anos, mas se for alguém verdadeiramente que demonstra uma mudança, provavelmente essa pessoa ela vai governar melhor. E a gente precisa ficar atento, não para essa figura que eu acho que é quase que mitológica que apareça, mas para o que essas pessoas estão dizendo. De fato, o discurso, eu acho que ele importa até mais. Eu sou bem cético a respeito disso. Eu também não estou dizendo que a gente deve votar no próximo candidato cristão. Como eu falei, eu sou cético a respeito disso. Mas a cosmovisão daqueles que vão governar importa. Ninguém, meus irmãos, é neutro. Ninguém é neutro. Todo mundo tem alguma visão de mundo, todo mundo parte de algum pressuposto, todo mundo tem um pressuposto que é bíblico, não bíblico, ou que está pautado em qualquer outra coisa. E a gente precisa estar atento a isso. Acho que essa é a principal utilidade aqui que a gente vai ter dessa aplicação que eu dei. Por fim, eu também não quero dizer que um candidato cristão será a solução moral para o país. E que, assim como o rei de Nínive, por decreto, fará com que as pessoas se voltem e busquem a Deus. Isso nunca acontecerá. Tanto porque isso não corresponde ao modelo atual de governo do nosso país. E o nosso querido Joab mostrou como os batistas foram importantes para mostrar, realizar nessa separação entre igreja e Estado, que aqui nesse texto a gente vê que, obviamente, não era da mesma forma. O rei tinha esse poder de fazer com que as pessoas elas conclamassem ali um jejum, se voltassem para Deus, mas hoje a gente não tem isso.
mas também, meus irmãos, porque essa é uma esperança escatológica que só vai ser concretizada em Cristo Jesus. Só Ele governará com justiça verdadeira, com bondade, com misericórdia, com graça e construirá uma nação santa que já está surgindo. Nós não podemos buscar nenhum outro, nenhum candidato. Se a pessoa diz que vai fazer isso, ela é diametralmente o oposto daquilo que ela vai fazer. Porque ela não tem essa capacidade de fazer aquilo que somente Jesus fará. Então, a gente, como alguém que é um cético, a gente observa ali as opções que a gente tem, vê qual é o menos pior, e a gente volta. Qual é o que dialoga melhor com a minha visão de mundo, com aquilo que eu acredito. E é importante que a gente fale sobre política, né, Vinha? A gente tem já dito a respeito disso. A gente nunca aqui vai falar sobre quem é que não deve votar ou quem é que não deve votar. A gente fala, meus irmãos, analisem, vejam com sabedoria, olhem aquilo que está sendo apresentado para vocês. Vejam também com o que é que aquele candidato se parece. Se parece mais com alguém que está querendo se fazer de cristão, alguém que é de fato um cristão, alguém que está bem intencionado, alguém que está mal intencionado. É isso que a gente olha e vê para onde é que ele vai conduzir a nação. A gente sabe, obviamente, que Deus ele tem o governo, ele governa sobre tudo e sobre todos, mas a gente não pode ser indiferente a respeito dessas coisas. A gente precisa estar atento. Por fim, meus irmãos, no verso 10, a gente vê: e Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Esse é um versículo que eu diria, meus irmãos, que ele é misericordiosamente assustador. Que às vezes, quando você olha de cara ali e fala, meu Deus, como assim? Deus se arrependeu. Algo que é impensável. Mas que maravilha que Deus ele não executou o castigo sobre Nínive. Porque eles se arrependeram. Só que a gente pode pensar, calma lá, Deus ele também se arrependeu, isso é algo problemático. O que é que aconteceu com a imutabilidade de Deus? Nós encontramos uma contradição em Deus, então, nesse trecho, de forma nenhuma, meus irmãos. Se a gente observar o que a própria palavra fala a respeito do que acontece aqui, a gente pode ir para Jeremias 18, do verso 7 até o verso 11, e diz assim: se em algum momento eu falar em arrancar, derrubar e demolir uma nação ou um reino, e aquela nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que planejava fazer-lhe. E se em algum momento eu falar em edificar e estabelecer uma nação e um reino, e esta nação fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que planejava fazer-lhe. Agora fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor: estou preparando uma calamidade e um plano contra vós. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e corrigi os vossos caminhos e as vossas ações. Meu Deus, acho que eu piorei tudo, porque só nesse trecho aqui ele fala 2 vezes em se arrepender. Deus ele se arrepender. Tinha uma, agora são 3 vezes para a gente lidar. Mas, meus irmãos, óbvio que Deus ele não volta atrás nos seus decretos absolutos. A gente não gosta muito de usar uma linguagem muito teológica, mas eu acho que não tem muito como a gente definir as coisas sem fazer isso. Existem os decretos absolutos de Deus, os planos eternos de Deus, que ele não volta atrás. Ele não volta atrás. Por exemplo, Deus ele disse que ia punir o pecado. Se Deus ele tivesse voltado atrás em relação a isso, ele não precisava enviar Jesus. Jesus veio justamente porque alguém precisava pagar pelos pecados. E Jesus vem e paga pelos pecados. De forma nenhuma, Deus ele mudaria de ideia em relação a esse decreto que foi proferido. Mas aí a gente tem os decretos condicionais. Eles dependem de alguma coisa. Ou seja, a gente vê aqui que a destruição de Nínive estava condicionada ao procedimento dos ninivitas. Então, Deus, ele age misericordiosamente e não executa o seu decreto.
A gente viu que o que motivou está lá em Jonas 1:2, né? A maldade dos ninivitas subiu até Deus. Mas a partir do momento que o comportamento deles mudam, a destruição também ela é cessada. A sentença radical também é cessada. Para uma corrente teológica herética chamada de teísmo aberto, isso não seria um problema. Porque a resposta que eles dão é de que Deus ele sofre as influências do tempo. Então, o que acontece? Deus ele vai experimentando a história. Então, acontecem as coisas e Deus ele, meu Deus, Adão pecou. Meu Deus, o Mateus pecou. Isso daí ele já esperava, eu acho, não, então. Mas ele olha para mim e ele vê que eu fiz algo diferente do que eu faria, algo que ele já conheceria por meio da sua presciência. Não, meus irmãos, Deus ele não é pego de surpresa. É isso que essa corrente teológica, ela diz que Deus ele aprende, Deus ele muda. Então, Deus ele está constantemente mudando. Essa seria uma resposta, mas é completamente herética. Não é isso que a Bíblia nos diz. Deus ele não muda. Deus ele não se arrepende, como a gente falou aqui, nos seus decretos absolutos. Mas quanto às coisas que a gente vai ver aqui, inclusive, que Deus ele, inclusive, parece querer se arrepender. Olha, meus irmãos, que incoerente seria. Deus envia um profeta de muito longe para anunciar a destruição à nação. O profeta foge, se recusa a ir. Deus vai lá e manda ele ir de novo. Aí Deus ele se importa, inclusive, até com a vida dos marinheiros que eram pagãos, ali na tempestade. Aí Deus insiste para o profeta ir. Ele vai. Ele dá uma mensagem curtinha. Os caras ainda se arrependem. E detalhe, Deus ele deu 40 dias. Meu Deus, por que dar 40 dias, inclusive? Por que não destruir já essa cidade que é ímpia, que é má e que merece destruição? Eu acho que se a gente fosse jogar o jogo da mímica, como a gente jogou lá na casa do Ítalo, essa seria a melhor imitação, como a do Joab. O Joab tirou Jesus, o Joab fez assim, aí em um segundo o pessoal acertou. Jesus, claro, a gente está vendo tudo aqui. Parece que tem cheiro de misericórdia, tem cara de misericórdia, aparência de misericórdia. É o que é isso daqui que Deus está querendo fazer? Exercer misericórdia. Por que Deus ele não acabou com tudo logo? Por que Deus insistiu para Jonas ir? Por que Deus ele envia Jonas de ir tão longe? Me parece que isso fica bem claro, meus irmãos. Bem claro. E com a resposta dos ninivitas, Deus ele age exatamente como esperado. Deus ele age com misericórdia. Aquilo que a gente espera de Deus, que ele não mude de fato, é que Deus haja com misericórdia, com graça. E é assim mesmo que Deus ele age aqui no capítulo 3. Gente, no lugar disso deixar a gente em parafuso, porque parece que Deus está fazendo algo que não deveria, isso seria justamente o nosso refúgio. Deus age com misericórdia quando nos voltamos para Ele também. Deus nos poupa do mal iminente que a gente merecia. Deus exerce paciência sobre nós, quando poderia facilmente nos fulminar. Eu olho nas Escrituras e eu vejo gente que, na mesma hora, Deus abriu a terra e botou os caras para baixo. Por que Deus não faz isso comigo? Eu mereço. Eu falo com todas, eu mereço. Por que Deus não faz isso? Se não for misericórdia. É misericórdia que ele age e ele faz isso conosco, meus irmãos. Todos os dias a gente levanta, a gente faz tudo o que a gente deve fazer. Às vezes a gente nem ora, às vezes a gente nem lê a Bíblia. As coisas deveriam, o mínimo, o básico. A gente tem um novo amanhecer. E não é simplesmente uma nova chance, como eu falei. É Deus a cada dia mudando o nosso coração. Um pouquinho em pouquinho, a gente percebe que Deus ele tem nos transformado para louvor, honra e glória do seu nome. A gente percebe que a gente já é bem diferente do que a gente era, graças a Deus. Ainda tem muito o que ser melhorado, mas Deus ele tem agido com misericórdia sobre nós e tem nos feito progredir em santidade. Então, meus irmãos, se Deus ele age assim, com misericórdia, por que a gente deveria agir diferente? Por que a gente deveria não exercer misericórdia diante das pessoas, quando o que deveríamos fazer na hora era, de fato, exercer juízo sobre elas? Ninguém é tão ofendido com o mal, com o pecado, quanto Deus é, meus irmãos. Deus é um Deus santo, puro, justo. Ninguém é tão ferido
usando essa palavra aqui que, obviamente, não exprime da melhor forma, ninguém é tão, de fato, agredido. Só está piorando, né? Alguém me ajuda aí com uma palavra aí? Ninguém tá ofendido quanto Deus, quanto a gente peca. Porque quando o nosso irmão peca com a gente acha que pode exercer sobre ele um juízo imediato e não tratá-lo com graça, com misericórdia, paciência. Meus irmãos, ele não merece, eu não mereço. Mas o nosso exemplo é uma régua bem alta de misericórdia. Alguém que concedeu graça a uma cidade que era completamente avessa a ele, completamente avessa ao Senhor do universo. Então, meus irmãos, que a gente haja também com mais misericórdia diante das pessoas. Para finalizar, 4 aplicações. Eu queria ficar em 3, mas eu não consegui. Eu sempre estou trazendo mais aplicação aqui. Mas vamos lá. Não peça a Deus uma segunda chance. Peça que ele mude o seu coração. Uma segunda chance para o velho homem é mais uma certeza de fracasso, meus irmãos. Mas depois de um novo nascimento, aí o que a gente encontra é êxito. A gente descansa nos méritos de Cristo. A gente descansa na confiança de que Ele é misericordioso, que Ele é paciente, que Ele vai, dia após dia, nos aperfeiçoar e que Ele vai terminar a sua boa obra em nós. Segunda aplicação, Deus nos usa mesmo com as nossas incapacidades. A eficácia da mensagem depende tão somente de Deus. Já expliquei, não preciso fazer todas as ponderações, né, que isso não é um motivo para a gente falar de qualquer forma. Mas, meus irmãos, às vezes a gente acha que deu uma mensagem horrível, ridícula, que ninguém entendeu. Mas uma pessoa, ela pode se voltar para Deus. Ela pode se voltar para Deus diante disso. Terceira aplicação, busque ao Senhor da graça e da misericórdia. Clame por aquele que pode nos livrar da ira vindoura. Se alguém aqui não teve um encontro real ainda com Cristo, se alguém não depositou sobre ele ainda as suas esperanças, se alguém aqui ainda acha que está perdido, que a misericórdia, que a destruição é algo iminente na sua vida, perceba, existe um Deus que age com paciência, um Deus que salva, um Deus que perdoa pecados, e um Deus que pode nos livrar da ira que virá e nos levar para algo muito mais precioso, muito mais maravilhoso, que é uma vida eterna com Ele. Por último, exerçam graça e misericórdia, assim como vocês receberam. Se nós somos perdoados, meus irmãos, que a gente perdoe. Se a gente foi tratado com paciência, que a gente também seja longânimo. Se merecíamos condenação, recebemos palavra de esperança, que a gente anuncie essa boa notícia. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor, que é o Deus do universo, Deus criador de todas as coisas, o Deus de quem não podemos fugir, o Deus que domina e é soberano sobre tudo e sobre todos. Diante do Senhor, Deus, nós podemos clamar, pedir socorro, na certeza de que o Senhor é um Deus misericordioso, gracioso, que escuta a nossa voz, que escuta o nosso clamor, que age, Deus, em nosso favor, mesmo a gente não sendo merecedor. Mas escuta, Deus, os nossos pedidos, as nossas lamentações, e nos faz, Deus, ter uma nova vida, novas atitudes, mudanças visíveis, Deus. Que a gente seja completamente transformado pelo poder do Teu Evangelho. E que a gente leve essas palavras de transformação, de salvação, para as pessoas ao nosso redor. Para as pessoas que a gente julga que não merece. Mas nos dá também, Deus, espelhos, para ver como nós não merecemos e fomos alcançados pela Tua graça. Dá-nos, Deus, uma semana de paz, de tranquilidade, que a gente guarde as suas palavras no nosso coração, que o Senhor faça brotar, Deus, em nós frutos de arrependimento, de mudança, de santidade, e nos faz, Deus, a cada dia mais parecidos contigo, para louvor e honra e glória do seu nome. É isso que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.